Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namaste. Ok. E o Swami não, Lord Krishna continua a descrição desta visão cósmica do Senhor, né, citando algumas passagens, né, o Swami Paramartananda em outros textos também. Você tem incontáveis rostos e olhos, ah, o rosto, né, contém a boca também, mas ele não quer nem tocar no assunto da boca aqui. Então você tem todos esses rostos, né, tem todos os braços, né, que representam todos os jivas, né, os membros do corpo físico do jiva, são muitos. O Senhor com inúmeros braços, né, um dos símbolos da omnipresença, omnipotência de Deus, Deus com diversas cabeças, né? Super inteligente. Não apenas uma parte de você eu não quero ver, que é a boca, né? Porque ele está descrevendo, mas não quer tocar no assunto da boca com os dentes afiados, né? Eu não quero ver aquela parte, eu fecho os olhos, exatamente como eu fecho os olhos quando eu vou assistir um filme de terror, quando a coisa fica mais, né, mais braba, né? Aí eu fecho os olhos para não assistir aquela coisa terrível, né? Violência, né? Eu não quero, eu vejo uns filmes, mas quando tem violência e derramamento de sangue, eu fecho os olhos. A Juna não queria ver, não queria olhar para a boca do Senhor. Portanto, a Juna diz: a sua boca é feroz e ela amarra, ela prende as suas presas. A boca assusta com dentes salientes, dentes afiados como o dente de tigre. Quando o tigre abre a boca, a gente pode ver que os dentes são pontiagudos, né? Muitos caninos. Eu, quando olho para sua boca, eu penso que você seja um demônio e não o Deus Criador que nós amamos, né? Esse é um outro para o oposto, né? Deus e demônio, né? Deus como representação, né, do amor, da bondade, da criação, da manutenção, e os demônios que estão ali para desafiar Deus. Então, a Juna estava confundindo Deus em sua integridade, totalidade, através da complementação de todos os pares opostos, como se fosse um aspecto do demônio. Não. Demônios são aqueles seres, aquelas entidades que não aceitam as leis de Deus, querem desafiar Deus. São entidades extremamente anti-Deus, né? Negativas, demoníacas. Eu fico confuso, né? Porque as escrituras dizem que você é um ser compassivo, você é auspicioso, agradável de se ver, até pior do que um tigre. O tigre tem dois caninos em cima e dois embaixo, a sua boca é feita só de dentes pontiagudos, que devora tudo rapidinho, né? Então, tudo isso é muito assustador para aqueles indivíduos ainda não maduros suficientes para compreender o que é Deus, quais são as suas leis e o modo qual o Jivatma precisa se relacionar com esse Deus, se o seu objetivo é o crescimento e moksha, né?
A Juna estava tão assustado, mas ele não queria demonstrar isso para ninguém. É um outro problema, né, que a gente vê por aí. A pessoa ela desenvolve uma autoimagem positiva, né? Ah, agora né, eu sou um professor, sou um guru, né? Aí ela não quer reconhecer, né, para outras pessoas, né, as suas limitações, as suas ignorâncias, né? Não quer admitir abertamente, né? Elas sentem vergonha, né? Elas vão escondendo. E assim foi como no caso de Arjuna. Arjuna não queria dizer que ele estava, né, totalmente assustado. Ele era conhecido, a imagem dele era uma pessoa que jamais tinha medo, jamais era assustada com qualquer coisa. Ele era um guerreiro perfeito, né? O símbolo da coragem, e agora ele ficou, né, totalmente temeroso ao ver essa imagem de Krishna, né? Ele não podendo admitir abertamente, ele começou a dizer que os outros estão muito assustados. Aí no final ele diz, mas eu também reconheço que também estou um pouquinho, só um pouquinho assustado. Então é isso, são alguns aspectos da psicologia do ego humano. Verso 24, na verdade, estou com o coração assustado, aí ele já confessa mais abertamente, né? Na verdade, estou com o coração assustado ao ver a Tico, que toca o céu, que brilha com muitas cores, cuja boca está aberta e que tem grandes olhos de fogo. Não encontro coragem nem compostura, ó Senhor, né? Então, ele está apreciando a forma, né, cósmica de modo maravilhoso, mas ele tem o problema, ele não consegue olhar para a boca de Krishna. Um impacto tremendo, a visão destrutiva, destruidora da boca de Krishna. O princípio do tempo, simbolizando Kala, o princípio do tempo, que devora tudo, né? Devora tudo significa o quê? Devora até mesmo o cosmos, o universo todo é devorado por este princípio chamado Kala, princípio que cria, sustenta e devora tudo, tempo, representado pelo tempo. Portanto, primeiro ele descreve Krishna, você é realmente maravilhoso, a sua forma toca o céu, todos os céus, etc. Em Sasharanama, os 1000 nomes de Vishnu. Aquele que tem o glorioso arco, simbolizando os órgãos dos sentidos, o que empunha o machado é invencível, como o Senhor Parasurama, aquele que é impiedoso para com os injustos, o doador de riqueza, aquele que toca os céus por seu conhecimento supremo e por sua Vishvarupa revelada a Arjuna, o onisciente que organizou os Vedas e os Puranas, o Criador e Senhor não nascido, de todo conhecimento, a Ele a nossa prostração, né? A nossa reverência. Então, a Juna está apresentando neste verso, né, algumas exaltações, né, para dizer, olha, eu aprecio muitas coisas, mas eu não consigo parar de pensar na boca sua e aqueles dentes afiados, todos eles são afiados que devoram tudo. E eu vejo não somente os dentes, eu vejo o fogo que existe dentro da sua boca. Também vejo os seus olhos como o mesmo fogo, né? O, o intestino, né? O fogo também, o fogo digestivo, né? Tudo isso é parte desta ilustração do que seja o aspecto consumidor, destruidor
do Criador. Ok. Eu vendo então esta sua forma, especialmente a tua boca, meu coração mais íntimo está assustado, perturbado, atormentado, aflito. Antaratma significa a mente, não atma. Significa o antakaranam, o instrumento interior, a mente, corpo sutil, atinge o mais íntimo do meu coração. Então eu estou realmente muito aflito, em muito sofrimento e muita dor. E aí a minha coragem foi embora. Não encontro nenhuma coragem para olhar no seu rosto, porque se eu olho o seu rosto, eu não consigo evitar de ver a sua boca. Eu perdi a firmeza de coração, eu perdi a fé, né? Tal qual a minha tia, eu estava contando, né? Eu perdi a minha discriminação, eu perdi a minha confiança, estou perturbado, a minha fé foi enfraquecida, e estou sem compostura, não consigo nem mesmo ser o grande guerreiro para guiar o nosso exército do Dharma. Eu perdi a minha paz de espírito, com a minha paz de espírito, eu perdi a minha discriminação, a minha tranquilidade foi perturbada. Eu estou mais uma vez perdido e eu preciso que você me ajude, me guie, me ensine. O que que está faltando aqui? Por que eu não consigo ver você em sua totalidade? O tempo nos demonstra vários aspectos negativos, a velhice e a doença sendo aquela, né, né, a maioria das pessoas, depois devagarzinho a pessoa vai mais ou menos aceitando a doença. Swami viaja um pouco mais nisso, dizendo que, fundamentalmente, quando a gente nasce, a gente é forte, né? O sistema imunológico nosso é forte, né? Você tem uma fonte enorme de energia, de juventude. Você se sente. Eu me lembro quando eu era garoto, 15, 18, 20, 21, eu me sentia praticamente invencível, insuperável, um vulcão de energia, né? Mas com a velhice você vai enfraquecendo o seu sistema prânico, o seu sistema sensorial vai enfraquecendo, o seu sistema imunológico vai enfraquecendo, o seu sistema mental, intelectual, memória vai enfraquecendo, o sistema inteiro, complexo corpo, mente e sentidos, vai ficando mais fraco. E a sua imunidade caindo, você vai se tornando sempre mais suscetível a doenças. Qualquer coisinha te pega, né? Pega isso, pega aquilo, um ventinho já dá uma dor aqui, uma dor ali, um resfriado já pode criar uma infecção séria. Então, o tempo vai roubar até mesmo a sua imunidade contra doenças, né? O tempo vai levando as pessoas ao seu redor. Veja a situação do meu pai, 95 anos, sozinho, sofre de um modo tal que vocês não podem imaginar, sozinho. Por quê? Porque as pessoas vão morrendo e o cara insistiu, 95 anos, em vez de morrer quando tinha 85, ficou sozinho, né? Ficou sozinho. E agora está lá, resmungando, sofrendo. Eu falei para minha tia, mas não tem jeito, não tem jeito, a menos que você seguisse o conselho lá de Romeu e Julieta, e quando você visse o Nelinho, seu marido, morrendo, você tomava o veneno e morria com ele. Tem que morrer junto. Não dá para nascer junto, mas quando morre, tem que morrer junto, né? Um vai ter que ficar. Então, tudo isso vai sendo retirado da gente, inclusive as pessoas ao nosso redor. E eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinha, e eu não tenho filhos, não tenho nem mesmo um marido e um namorado mais. Ah, quem é que vai cuidar de mim? Ah, o pensamento passa na mente de quase todos, né?
Então, você precisa lidar com tudo isso em total tranquilidade, paz, né? Elegância. A velhice e a doença e a velhice, na velhice traz a doença e a aproximação da morte requer uma maturidade enorme. As pessoas, uma por uma, vão embora, vão deixando o corpo e você começa a ficar sozinho. Estou com medo, tudo por causa do tempo. Kala é parte integrante da Vishvarupa Ishvara. No Bhagavata, o Senhor é frequentemente chamado de Kala. Em Vishnu Sahasranama também ocorre a palavra Kalaha. Portanto, o tempo, né, destruiu a minha paz de espírito, a minha discriminação, meu equilíbrio, a minha paz, né, a minha discriminação, essa entidade chamada o tempo, aquilo que consome tudo, né? Ó, esse é um papo meio chato para quem não tem a maturidade para lidar com ele. Vocês fiquem à vontade de deixarem a sala, tá? Aí, se eu ficar sozinho aqui, eu vou assistir um jogo de futebol que está passando ali. Tendo acabado de ver tuas bocas, que são ferozes com presas e que são como fogo da dissolução, não reconheço as moradas, nem encontro paz. Seja gracioso comigo, ó Senhor dos senhores, você é a morada do universo. Para de abrir a boca, pelo menos, né? Mostrando aqueles dentes consumidores. A mente de Arjuna estava fixada na boca do Senhor, ele não conseguia ver nada mais no rosto, e mais ou menos se tornou um trauma. Aquela coisa, uma fixação de ver aqueles dentes e o sangue e o fogo saindo da boca de Krishna. O fogo da dissolução, que são comparados ao elemento fogo, Pralaya Kala Agni, né? Fogo, fogo que consome e destrói tudo. Hum. De acordo com as escrituras, no momento da dissolução do universo, toda a criação é dissolvida. Ela é produzida instantaneamente, porém gradualmente, e ela é dissolvida instantaneamente, porém gradualmente. Porque toda a criação ela é uma projeção a partir das três gunas que desenvolvem os cinco elementos sutis, né? Espaço, ar, fogo, água e terra. Então, isso gradualmente se desenvolve e começa as configurações dos organismos inertes e os organismos sencientes, a vida, né? Os seres vivos, né? Então, nós temos esses elementos na hora, no momento da dissolução do universo inteiro, né? Existe, do mesmo modo, uma desconstrução, porém de ordem inversa, uma resolução de ordem inversa, significando o quê? Né? Que a terra se recolhe na água, a água se recolhe no fogo, o fogo se recolhe no ar e o ar se recolhe no espaço. E depois que tudo foi resolvido no espaço, simplesmente Maia, retirando o espaço, ele retira e o universo foi projetado. Depois, invertido, isso significa que tudo deveria ser princípio da terra é dissolvido, tá, já falei sobre a água é dissolvida no fogo, o fogo no ar, etc. Então,
este fogo é chamado de Pralaya Kala Agni, o fogo da dissolução, que absorve, que resolve, que consome tudo, incluindo todas as 14 locas deste mundo. Não só essa loca física, mas as locas físicas mais densas, né? De baixo, abaixo de nós, as 6 locas inferiores e as 7 superiores. Tudo isso também é anátema, também é matéria e energia, mais densa ou mais sutil, tudo isso é resolvido de volta no espaço e de volta a Maia, porque Maia resolveu tirar uma soneca. O fogo da dissolução é semelhante ao Pralayakala. Agni é a sua boca. Então tem mais da mesma descrição, tá? Ele vai dizendo, eu estou meio perdido, perdi a sensação de direção, não sei onde é que o sol nasce, onde é que o sol se põe, estou confuso. Mais uma vez ele diz, preciso da sua ajuda, por favor, me ensine, me ensine, me ensine. Quando você olha para a totalidade da criação, todas as direções não têm mais sentido. Ele perdeu o senso de direção porque é natural. Você só tem o sentido de norte, sul, leste, oeste, numa visão mais localizada, né? Mas quando você vê o inteiro universo, o inteiro planeta, digamos assim, você se dá conta que não existe realmente norte e sul, é tudo relativo, né? Isso não faz mais sentido. Até o tempo não tem mais sentido quando você vê Deus em sua total manifestação. A sua data de nascimento não faz sentido. Agora eu esqueci aqui o que significa essa data. Eu li hoje, ouvi hoje de manhã e eu entendi. Data. Ok, eu não estou lembrando agora o que essa data significa. Eu estou marcando aqui para amanhã eu esclarecer isso, tá? A menos Não que, é o calendário, não se refere ao dia de hoje, por exemplo? sim, possivelmente, mudanças de data. É. Eu penso que sim. Amanhã eu dou uma confirmada, mas talvez seja isso mesmo, Marcelo. O calendário não faz nenhum sentido, mas, na verdade, existe calendário maia, calendário chinês, calendário isso, porque é tudo muito relativo, né? As direções também não fazem mais sentido, eu me desorientei, estou perturbado, confuso. Eu vejo sofrimento, dor e destruição em toda parte neste campo de batalha. E aqui o Swami faz um comentário interessante. Ele diz que estou muito perturbado. Eu me pergunto se você é realmente contemplar, ver, ou se você é esse senhor cruel que causa tanto sofrimento. Quando você vê sofrimento por toda parte e a destruição que inerente ao pralaya, aí o Swami diz, é por isso, né, abrindo um parênteses, é por isso que muitas pessoas se tornam ateístas quando elas crescem, envelhecem, experimentam sofrimento e começam a ver o sofrimento de outras pessoas, né, ao seu redor. Aí, como a minha tia, como no caso da minha tia, elas começam a questionar a fé em Deus. Elas amavam Deus, né, enquanto as coisas estavam indo bem. Mas quando ocorre a morte, né, de um ente próximo, querido, que você depende, que você está apegado, né?
aquilo parece uma tragédia. E aí você começa a desconfiar de Deus. Será que esse Deus é realmente aquilo que eu imaginava? E a pessoa vai se afastando do conceito de Deus e vai começando a achar que não existe realmente um Criador, tudo que existe é a matéria, e essa matéria ocorre por acaso e não existem leis e princípios que regem esse universo, né? Os cientistas talvez tenham razão, tudo que existe é a matéria, e a mente humana ou a consciência humana é um subproduto da matéria, eles revertem tudo, como nós sabemos, né? Porque como você consegue explicar tanto sofrimento? Crianças jovens, né, lá no Oriente Médio, né, morrendo aos milhares, milhares, milhares no bombardamento, né? Sem falar dos cataclismas, dos terremotos, dos tsunamis. Por que Bhagwan permite tudo isso? Quando você vê sofrimento, a opinião é que Deus não é aquele ser, né, tão compassivo que imaginávamos, e a gente vê Deus como uma entidade cruel. A gente não consegue ver no início que ele está simplesmente nos punindo ou nos dando de volta o nosso parábada de acordo com o nosso karma a nível pessoal e coletivo, né? E muitas pessoas se tornam até mesmo ateístas. É necessária uma maturidade enorme para aceitar ambos aspectos de modo apreciativo, aceitar e apreciar todos os aspectos. Até mesmo Arjuna ficou balançado na sua confiança no Lord Krishna. E Arjuna diz: ó Senhor, morada deste universo, tenha misericórdia de mim. Pelo menos feche essa boca, não abra, de modo que eu possa evitar de ver o fogo e os dentes que consomem o universo. E todos os seres, inclusive Bhishma e Drona, né? Drona, ele eram as pessoas que ele amava mais, que estavam do outro lado do campo de batalha. Seja gentil comigo. Todos esses filhos de Dhritarashtas juntos com hosts de reis, Bhisma, Drona, e aquele filho do cocheiro junto com nossos guerreiros proeminentes estão entrando em você. Então, essa visão aqui, ele viu Kala, o tempo, né, consumindo também aquelas pessoas que se encontravam no exército de Duryodhana, né, família do rei, o rei cego, né, Dhritarashtra, e principalmente Bhisma e Drona, que ele era muito apegado, foram gurus dele, né, ensinaram quase tudo a ele, mas eles, por qualquer falta de discriminação, eles terminaram, né, defendendo o exército do Adharma, né? Então, ele via tanto Bhishma como Drona sendo triturado nos dentes de Lord Krishna. É uma grande ironia essa situação, diz Swamiji, quando você tenta evitar certos pensamentos, aquele pensamento fica te perseguindo, né? É como aquela história, o indivíduo vai fazer um curso de meditação lá no interior de São Paulo, aí o instrutor de meditação diz, é muito simples, vocês vão sentar e vão ficar, né, na presença do momento, a única coisa que você não pode pensar é no elefante. Aí, quando ele dá a orientação, você fica na presença deste momento sem pensar no elefante, o que que acontece, Mariné? Todo mundo fica pensando no elefante. Aí, quando acaba o final de semana, ele diz assim, aquilo ali foi um truque que eu usei, porque eu queria demonstrar para vocês que vocês têm uma capacidade de meditar e de focar. Tanto é que vocês passaram o final de semana meditando no elefante.
né? Então, parece que alguns pensamentos se tornam obsessivos de tal modo que o indivíduo não consegue evitar. É exatamente o que ocorre naquilo que nós nos referimos como experiências traumáticas, né? Experiências traumáticas são aquelas que têm uma impressão forte, que deixam uma memória, né, muito saliente, relevante na mente, e você começa a ver isso, aquela possibilidade de tragédia, mais uma vez, traumática, né, em outras coisas que muitas vezes não tem nenhuma relação, né? Então se torna um pensamento obsessivo. E a Arjuna estava tendo esta visão, pensamento obsessivo a respeito da boca de Krishna, né? Então, o Swami estava dizendo, você, Arjuna, você precisa ter uma visão ampliada. Deixa a boca de Krishna e vê a totalidade, né? Veja os outros princípios, o Criador e o sustentador deste universo. Veja a inteligência suprema que rege e sustenta todos os pares opostos, seja um Karma Yogi, seja um Dharma Yogi, seja um Jnana Yogi, até que você se torne livre de tudo isso. Então, é como se você estivesse fazendo um zooming, né? Abrindo, amplificando, né? A boca do Senhor, a gente não deve esquecer, é um símbolo do tempo. Se você considera Kalam como a boca do Senhor, o que faz esse Kalam? Ele continua devorando, engolindo tudo aquilo que é criado. O tempo engole tudo, o tempo consome tudo, como nós dizemos. O tempo é o engolidor do mundo, ele é representado aqui, né, como engolidor do mundo, esse Kalan, o tempo, dá uma outra perspectiva, ele é simbolizado, representado pelo Lord Shiva. Aí o Swami diz, como é que Bhagwan, o Criador Ishvara, engole tudo? Como é que ele come tudo, né? Aí o Swami diz, né, em referência ao verso, ele diz, também é um processo gradual, do mesmo modo que ocorreu um desdobramento dos gunas, das energias, aos elementos sutis, e depois as divisões e recombinações para grossificar e configurar os objetos físicos e não físicos do universo, né? Do mesmo modo, de modo reversivo, né? Isso também ocorre. Então, vocês não tiveram a experiência de ir na Índia, no sul da Índia, e comer uma refeição indiana que é servida numa folha verde de bananeira, né? Uma experiência legal. Mas só que depois dá dor de barriga, porque a higiene não é o máximo, né? E você supostamente tem que comer com a mão também. Então, aí o Swami apresenta esta analogia, dizendo que os pratos estão servidos na cozinha, eles serão destruídos. Estão ali na cozinha, essas folhas. A cozinha são servidos na folha e depois mantém-se os mesmos depois de serem servidos na folha. Imediatamente eles não são destruídos. Depois de cantar o capítulo 15, né? E também todos os itens que você não come simultaneamente, você não pode. Alguns deles permanecem na folha. Então eles entram na sua boca e são destruídos. Da mesma forma, todos nós. Eu não consigo fazer muito sentido desta analogia, porque eu, eu nunca tinha entrado em contato com este tipo de ritual ou cerimônia. E alguns de nós estão na cozinha, alguns de nós, dependendo da idade, já servidos na folha do Senhor, e alguns de nós que Bhagwan ainda não viu, folha grande que você vê, itens como pachali,
Tem um monte de simbolismo aí que eu não conheço sobre as folhas, como se fosse a base na qual o Senhor serve aquilo que necessitamos para a nossa sustentação. Existem folhas pequenas e folhas grandes. Assim, alguns de nós, Bhagwan não observou, alguns de nós, ele já levou o primeiro infarto, aí ele muda de ideia, ele sai do campo dessa representação simbólica e ele fala sobre o Criador, e alguns de nós, que a gente já foi parcialmente devorados, né? Alguns de nós já estão consumidos parcialmente, por quê? Porque você já teve diversos infartos, tem problema de diabetes, problema disso e aquilo. Então, a gente já está sendo consumido na boca do Senhor, mas tem ainda uma mãozinha, uma cabeça que ainda está, né, querendo fugir da boca do Senhor, né? Alguns dizem, nossa, eu enfrentei a morte, entrei na boca de Krishna, mas eu esperneei tanto que ele deixou sair, eu saí vivo ainda, né? Então, algumas pessoas já estão parcialmente consumidas pelo Senhor, todas essas descrições estão chegando. Portanto, meus queridos do Vedanta Brasil, estejam prontos para esses detalhes. Isso aqui não é simbolismo barato, né? Para, né, filmes de Bollywood, né? Esteja pronto, mas a doença traz a morte, e antes da morte o indivíduo experimenta grande solidão em geral, e depois ninguém morre em companhia de ninguém. Você nasce sozinho e morre sozinho. Estejam preparados. Não se iludem, não se iludam, né? Sejam honestos e observem bem o quanto maduro nós estejamos ou quanto imaturos nós ainda estejamos. Se o nosso assessment, né? Se eu acessar a minha situação e eu compreender que ainda falta maturidade, aí você tem que observar, né? Não, eu sou ainda relativamente jovem, eu tenho aí alguns anos ainda para desenvolver a maturidade necessária para aceitar todos os aspectos de Deus, né? Inclusive aquele que vem, as adversidades que vêm com a velhice, com a doença, com a solidão e a morte. Se você não confrontar isso, também eu estou colocando isso em termos muito práticos, porque essa história de velhice, de doença e morte é um mito. Ninguém quer confrontar isso, ninguém quer entrar em contato com isso. Seja corajoso, seja realista, seja honesto e confronte isso. E se tiver medo, confronte o medo. Somente então você será capaz de superar o medo e desenvolvendo a maturidade através da sabedoria védica devidamente internalizada, você irá superar o medo da velhice, da doença e da morte. Você aceitará, sabendo que tudo isso é parte integrante da vida, nesta ordem aparente, e saiba que quanto mais você tentar evitar, jogar para debaixo do tapete, mais assustador tudo isso se torna. Vocês entendem? Quanto mais a gente tenta negar, evitar, não encarar de frente a frente, você tem que encarar o tempo e a morte, experimentar, né, a perturbação mental, emocional. Como o Swami disse aqui, é fácil aceitar a morte dos outros, mas a nossa, né? Então a gente tem que encontrar um modo de morrer antes de nós morrermos. O que que significa isso? Significa não de uma morte do ego nesse sentido, mas assim, de confrontar a morte como algo absolutamente inevitável, certo, né? E fazer a paz, né? Com este princípio
que é o outro lado da vida, do nascimento é a morte, aceitando ele com maturidade, com elegância, com sabedoria, né? Esteja pronto. A morte vai chegar, a velhice vai chegar, a doença vai chegar. Se prepare, amadureça. Tudo isso é parte integrante da vida. Quanto mais você tenta evitar, mais assustador tudo isso se torna. É melhor você meditar sobre tudo isso, contemplar, confrontar este fato inevitável, entender tudo isso e sair desta situação perturbadora, né, na qual a Juna se encontra neste momento, né, totalmente perturbado diante do tempo, que consome tudo, né? E, de novo, por que que é tão difícil a gente aceitar isso com naturalidade? Hein, Marinéia? Por que que é tão difícil? Parece tão difícil. Por essa identificação, né, com o corpo e a falta de compreensão da totalidade mesmo, né, que tudo isso faz parte, tudo isso seria esse grande, esse corpo mesmo cósmico, né, que eu vejo assim, que essas várias, a gente tem que ter essa compreensão mesmo, né, dessa totalidade de Shvara, de Deus, para poder perder esse medo, né? Essa identificação que vão morrer, isso tudo começa a não ter mais sentido, né? E muito bem colocado, Marinéia. Por que que, né? Por que que a gente tem tanta dificuldade de aceitar isso, né? Porque, como você disse, é falta de conhecimento, né? Conhecimento védico, conhecimento religioso, espiritual, falta de compreensão. Porque se nós deixarmos de lado até mesmo o aspecto de autoconhecimento e moksha, né? Se nós estudarmos bem a ciência de Mitya, compreendendo realmente, né, claramente, detalhadamente, né, Mitya, no que tange o relacionamento entre o Criador, a criatura e a criação e suas leis, a gente descobre, né, que existem realmente três corpos, fundamentalmente, cada um de nós temos três corpos, e o corpo sutil ele é relativamente eterno. E é fácil a gente inferir isso quando a gente analisa nossas experiências sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. A gente vê que existe, né, uma entidade que, na ausência do corpo físico, ainda assim experimenta o mundo dos sonhos, por exemplo. Hum? Então, quando eu perco esse instrumento físico, ainda assim eu tenho acesso a um outro tipo de dualidade na qual eu experimento o mundo sutil, né? Até mesmo durante o estado do desperto, se eu fecho meus órgãos sensoriais, né, e vou para a minha sala de meditação, eu experimento um outro universo, um outro mundo, que é o mundo mental, emocional de cada um de nós, né? Então, a mente por si, ela é quase que eterna, né? Então, a mente, ela não se perde. E o crescimento obtido nesta encarnação, ou qualquer encarnação, ele é retido e mantido à nossa disposição, tá? Segundo as nossas escrituras e segundo o bom senso, quando a gente olha, né, a gente analisa, estuda essas escrituras. Eu tenho muito interesse por outras coisas, estou perdendo interesse por outras coisas, as coisas que estão acontecendo nesse mundo, mas eu vejo que as pessoas que sabem o que está acontecendo neste planeta, nesse período, elas estão se agarrando na ideia de que um Cristo Salvador vai chegar para salvar a humanidade, entendeu? Então, todo mundo virou né, cristão, e que está se agarrando em Cristo, né? Então, em Cristo, não, em Cristo.
em Cristo, né? Então, são perspectivas mais infantis, porque, na verdade, quando você compreende isso, você compreende que existe aquilo que nós chamamos a lei da causalidade, que nada mais é do que causa e efeito, ações e resultados, que se manifesta como os nossos parábadas a nível pessoal e coletivo. Eles precisam ser aceitos, apesar dos pesares, né? Porque são as leis de Deus, né? Mas se você não tem o autoconhecimento que liberta completamente, mas você tem o conhecimento de que o corpo sutil, a sua mente, ela não morre com a morte do corpo físico. Isso já deveria nos dar um grande consolo, né? Um grande consolo, sabendo que outras oportunidades servirão e eu encontrarei circunstâncias desenhadas de acordo com o meu nível de crescimento. Portanto, né, a chave aqui é crescer, 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 porque numa outra encarnação eu talvez encontre circunstâncias ainda mais favoráveis, né? Então, tudo isso deveria ser suficiente para pacificar a mente do indivíduo e, se não remover, mas amenizar este temor que o ser humano tem em relação a Kalam, esse elemento tempo que consome tudo, né? Não é assim, Marcelo? Obrigado. Thumbs up. Então, você está obtendo mais. Agora, aqui, você está obtendo mais descrições do que está acontecendo lá com Krishna e Arjuna. Arjuna está vendo a boca e os dentes de Krishna consumindo todas as pessoas, aquelas pessoas no campo de batalha, no Mahabharata. A guerra está começando e Krishna estava vendo que milhares daquelas pessoas já estavam sendo consumidas na boca de Krishna. Eu falei assim, meu Deus, que batalha é essa? Milhares de pessoas já estão na boca do Lord Krishna. Arjuna diz que todos os soldados, os guerreiros, eu vejo entrando na sua boca, Krishna. Lembre-se que esta é uma descrição poética, simbólica, mas não imagine que essas pessoas estão literalmente entrando na boca do Senhor. O Senhor é simplesmente simbolizado pelo tempo que consome tudo, né? Mas em breve a guerra irá começar e milhares de pessoas literalmente serão destruídas. Por quê? Porque é importante lutar e morrer pela preservação das leis de Deus, o Dharma. E como Krishna obteve essa visão emprestada, artificialmente emprestada por Krishna, ele está vendo tudo. Está vendo as pessoas que morreram e aquelas que sobreviveram. Todas essas coisas Arjuna está vendo. Ele vê os filhos de Dhritarashtra, os filhos, né, do rei cego, do exército do Duryodhana. Ele vê todos eles entrando na boca, mas eles são destruídos, mas muitos mesmo, né, dos Pandavas também estão sendo destruídos na visão de Krishna, de Arjuna. Eu vejo tudo isso diante de mim. Elas estão entrando e sendo devoradas dentro da sua boca, o tempo. Não apenas os Kauravas estão entrando, vejo também muitos soldados do meu exército, né? Estão todos morrendo, todos deixando o corpo. Parece que depois da guerra do Mahabharata, muito poucas pessoas sobreviveram. Dizem que sobreviveram 7 membros de cada um dos exércitos. Todos os restantes foram destruídos, né? Então é isso, meus queridos. Vamos deixar o restante deste tema, né, um pouco assustador para alguns de nós,
vamos deixar o restinho deste tema lindo e maravilhoso, que é a destruição, a velhice e a morte, para amanhã. Então, venham todos, que amanhã vai ser tudo diferente. Como dizia a canção do Roberto Carlos, né? Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om. Namastê.